pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar deste livro aqui, O Impulso, de Ashley Aldrin, não sei como se pronuncia, mas enfim, né, falaremos então Ashley, né, para os íntimos. Esse livro foi lido agora, não faz muito tempo, pelo Clube do Livro aqui, do Literalmente, e devo dizer que ele é, assim, muito semelhante a Precisamos Falar sobre o Kevin. Então, já fica aí a primeira dica que, se você leu Precisamos Falar sobre o Kevin, ou, enfim, até assistiu o filme, né, Precisamos Falar sobre o Kevin, e curtiu, então provavelmente você vai gostar desse livro aqui. A história do livro, então, vai ser sobre a Blythe, que é a mulher que está narrando. A gente descobre que ela meio que está tentando escrever um livro com a versão dela da história, né? Do que aconteceu ali e a gente vai descobrir ao longo do livro. Então, já no comecinho a gente vê que ela tá escrevendo a versão dela, dos fatos. Ela tá observando de longe o marido dela e a filha, numa outra, como se fosse uma outra família, né? Então, você já fica ali naquele questionamento. Nossa, como assim, né? O que será que deu ruim aí nessa história que ela tá, né, sozinha? E o marido e a filha estão ali constituindo outra família, né? Então aí a gente vai começar a ter capítulos alternados em que a gente vê desde quando a Blythe conheceu o Fox, né? Que é esse marido, ex-marido, né? No caso ali dela, até ela ter a Violet, que é a primeira filha, e aí depois a gente descobre que ela também teve mais um outro filho, né? E então o que aconteceu até chegar ali naquele momento do começo do livro. Fora isso, a gente tem capítulos que a gente vai descobrir um pouco sobre o passado dela, a mãe, né, histórias ali, coisas que aconteceram com a mãe dela e com a avó, porque já de cara a gente tem a Blythe falando, né, que as mulheres da família dela têm aí, sei lá, meio que uma maldição, tudo dá errado pra elas e tal, então a gente vai acompanhando a história das 3 gerações ali, né, de mulheres. E o que eu posso falar da história pra vocês, né, já puxando aquele comentário que eu falei que é muito parecido com Precisamos Falar sobre o Kevin, as coisas aqui nesse relacionamento e nessa família começaram a desandar quando a Violet nasceu. Então a gente vai descobrir que a Blythe, ela meio que não tinha uma boa relação ali com a Violet. E ela achava que a Violet tinha muitas características suspeitas, sabe? Que ela tinha, sei lá, meio que um mal ali nela, mas apenas a Blythe achava isso, né? Então toda vez que ela tentava falar com o Fox a respeito, ou então, sei lá, tentar fazer alguma coisa a respeito, né? Eles acabavam brigando e, enfim, o Fox nunca admitia que a Violet tinha alguma coisa, ele sempre culpava a Blythe. Então a gente vai ver que o BO todo começou aí. E, gente, daí pra frente foi ladeira abaixo. É só isso que eu vou falar pra vocês. E assim, o que eu posso dizer? Pra quem curte, né, histórias desse tipo, realmente é um livro que você vai ler muito rápido, sabe? A linguagem aqui da Ashley, ela é bem fluida. Eu gostei, assim, bastante nesse sentido, né? Eu li, assim, em questão de dias, acho que 3 dias eu já tinha terminado, mas eu tenho algumas ressalvas, né, a respeito da história. Falando rapidamente aqui, sem dar spoilers, depois eu posso até fazer ali rapidinho um momento com spoilers, né, pra comentar mais a respeito disso, mas eu achei que, de um modo geral, a história deixou muitas pontas soltas, né, então tem muita coisa que é apresentada ali pra gente, principalmente sobre o passado, né, da Blythe com a mãe e a avó, e a gente fica meio que na expectativa que vai ter alguma relevância e acaba meio que não tendo, né? Então, eu achei assim que a história tem muito potencial, é muito interessante, né, o caso todo ali, os personagens, você fica com muita raiva ali do Fox, fica com raiva da Blythe também, enfim, da família inteira, gente, você fica com raiva. E aí é isso então, sabe? Eu não curti, assim, no geral, a construção, como foi construído ali a narrativa, né? Eu achei que tem alguns buracos, mas a história em si e o jeito que a autora narra são extremamente atrativos, né? Você fica ali curiosa, fica presa na história. E é isso então, gente, ó, vou fazer só um momentinho breve aqui no final do vídeo pra comentar mais, né, explicar aí porque eu não curti essas pontas soltas. Então, se você não quiser ver essa parte, né, fica aqui então, deixa o seu like no vídeo, né,
Se quiser comprar o livro, lembra sempre que tem o link aqui do Literalmente na Amazon, na descrição, use ele para ajudar o canal. E é isso então. E aí, gente, quem ficou, só para concluir, né, fazer uma coisa mais completa, eu não curti, achei que ficaram esses pontas, né, essas pontas soltas, esses buracos na história, porque a gente está acompanhando ali a versão da Blythe sobre por que deu tudo errado, né, na família dela. E agora o Fox e a filha estão em outra família, ela sozinha. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, né, a história da mãe e da avó sendo contadas. E desde o começo é meio que jogado ali na história pra gente que elas meio que têm uma maldição, né, que nada dá certo pra essas mulheres e tal. Então você fica meio com aquela expectativa de que algum acontecimento ali da vida da mãe ou da avó também vai estar influenciando na história, mas não, sabe? Não tem nada a ver, a história delas tá ali, assim, claramente pra encher linguiça no livro, então eu não gostei, justamente por isso, né? Pra mim, a organização, você vê claramente isso, se você lê com um olhar mais crítico, né? Você vê claramente que essas histórias foram inseridas pro livro ter mais páginas que não tem relevância alguma ali pra história, né? O fato dela não ter se dado bem com a mãe e a mãe com a avó poderia ter sido explicado, sei lá, em um capítulo da história e não em vários ali, acontecendo ao mesmo tempo, que é a história principal, né? Então essa é basicamente a minha crítica maior a respeito da história. Gostei, como eu disse, né, do resto, então eu creio que ela vai melhorar, sabe? Porque esse foi o primeiro livro dessa autora, então eu me sinto inclinada a dar mais uma chance para próximos títulos dela, porque com certeza ela vai melhorando, né, conforme for escrevendo. E é isso então, gente, deixo aqui essa recomendação, se vocês curtiram, como eu falei lá no começo, precisamos falar sobre o Kevin, dê uma chance para esse livro. A gente se vê aqui então na próxima semana, no próximo vídeo, com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Beijos!